Vamos lá, gente. Como nós vimos na semana passada, Jesus ele havia afirmado que as nossas contribuições elas precisam ser realizadas em secreto, a fim de honrar a Deus, né? Essa é o propósito do secreto, né? É para fazer em secreto porque afinal o nosso coração precisa estar nesse lugar de honrar ao Senhor. E então em público, quando muitas pessoas fazem essas contribuições ou elas buscam estar exercendo generosidade, infelizmente, em muitas dessas situações, o que está no coração dessa pessoa é o desejo de ser louvado. Ou seja, é atrair para si a glória que deveria ser de Deus. Então agora, na perícope que nós vamos estar aprofundando essa manhã, Jesus ele expande o tema. Ele vai mostrar como na oração também é importante que o nosso comportamento não seja aquele de querer ostentar uma piedade diante do mundo. O teólogo R.C. Sproul, ele conta que certa vez, no período da faculdade, foi solicitado um trabalho na matéria de Sociologia da Religião. E aí ele precisava escrever um trabalho de 20 páginas, analisando a imagem do pastor na cultura contemporânea. Os alunos eles precisavam folhear várias revistas e jornais da época e observar como que os pastores eram retratados nos principais meios de comunicação. E ele chegou numa conclusão. Os pastores eram retratados como religiosos, rabugentos e de cara fechada. E mais, ele disse, hoje essa imagem foi ampliada e faz referência aos cristãos em geral. Tem muito cristão que ele deseja usar uma roupa específica ou fala de uma maneira específica para que ele seja identificado como crente. Tem gente que fala varão, não é porque acha varão uma palavra legal, ou uma palavra que vai enriquecer o seu vocabulário, mas é para que quem ouvir ele chamando algo ou alguém de varão, a pessoa saber assim, pô, esse cara é crente. Esse cara é da igreja. E acredito eu que muitas vezes ele vai ouvir essa resposta, ou essa pergunta, pô, você é cristão também? Pô, graça e paz, varão. Aleluia. Por quê? Porque ele quer ser reconhecido como cristão. Eu lembro que antes da minha conversão, nos eventos, nas baladas, tinha muita gente que estava lá no evento e estava com um cordão de ouro dessa grossura, ou melhor, um cordão dourado, dessa grossura, pulseiras, anéis, e se você perguntasse para essa pessoa, é ouro? Ela ia falar o quê? É ouro. Por quê? Porque ela queria que aquele objeto ali fosse reconhecido como ouro. Era o desejo dela, que as pessoas olhassem e achassem que aquilo era ouro. Mas não era ouro. Existem coisas que são artificiais. Hoje você compra um chocolate e às vezes nem é chocolate. Tem uma pesquisa que diz que 1 a cada 3 chocolates produzidos não é chocolate mesmo. Galera do supermercado aí vai concordar comigo. Hoje você tem que ficar de olho. Porque se você for só pela embalagem, você vai comprar leite condensado que não é leite condensado. É óleo composto, creme culinário que é similar ao creme de leite, composto lácteo que é similar ao leite em pó, cobertura cremosa que é similar ao requeijão,
soro de leite. É o famoso parece, mas não é. Agora tem até imitação de café, né? Não, é pior. É porque vem assim, bebida à base de café. E aí já deram até um nome, é o cafake. É o cafake. É real, gente. Tem matéria sobre isso. Ou seja, a embalagem é igual, mas o ingrediente é diferente. E o que importa no final das contas? A embalagem ou o ingrediente? Como pessoas, Jesus nos quer bem longe desse comportamento de parece, mas não é. Jesus não quer para nós uma postura que nos faz parecer separados de todos que nos cercam, mas que na verdade é só algo que está recobrindo uma fachada de hipocrisia. Nós vamos ver ao longo dessa mensagem de hoje, Jesus combatendo mais uma vez a hipocrisia. Agora, a hipocrisia no lugar da oração. E não só isso, mas nos dando um modelo, nos ensinando como se deve orar. Então, se você tiver com a sua Bíblia aí, Mateus capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 5. Mateus 6, 5. Palavras de Jesus. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto. E o seu Pai que vê em secreto lhe dará recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Amém? Há poucas áreas na nossa vida espiritual que precisamos de tanta instrução como nessa área aqui que é a oração, que nós precisamos de encorajamento. Nessa breve passagem, Jesus ele nos diz como não se deve orar e profere algumas palavras ensinando-nos a orar. Então, sem mais delongas, vamos nos aprofundar aí em cada versículo dessa perícope, que ele começa nos ensinando como não orar. Versículo 5. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Então, em primeiro lugar, o cristão é alguém que ora. Porque ele diz, não é se orarem, mas é quando orarem. Não há cristianismo verdadeiro sem oração.
é o segundo exemplo que nós estamos vendo aqui de Jesus combatendo a justiça religiosa. O primeiro nós vimos na semana passada, e ele está descrevendo aqui agora 2 indivíduos em oração. E o hipócrita, ele parece ótimo a princípio, porque ele gosta de ficar orando. Ele é alguém que ora. Olha que maravilhoso. Mas, infelizmente, não é a oração que ele ama, e nem o Deus a quem ele está dirigindo essas palavras. Pelo contrário, eles adoram a oportunidade que a oração pública dá para eles, de se exibirem diante dos outros. Por trás dessa suposta espiritualidade se esconde o orgulho. O que eles realmente desejam é o que eles recebem. Por isso Jesus fala, eles já receberam a sua recompensa. Essa palavra hipócritas, como pontuado pelo Tiago aqui na semana passada, ela vem especificamente do mundo do teatro, ela vem do grego e era usada para se referir àqueles atores que eles usavam máscaras, não tinha maquiagem, eles usavam máscaras ali que apontava para quem eles estavam desejando interpretar. E que ilustração poderia ser mais vívida do que essa? Um hipócrita. Quando Jesus ele chama aqueles religiosos de hipócrita, ele está falando que são pessoas que fingem ser uma coisa, mas na verdade são outra. O tempo todo ela é algo completamente diferente daquilo que a sua pretensa espiritualidade está revelando ali para a sociedade e para todos à sua volta. Quando passa na rua, talvez alguém fala lá, ó, crente. Por quê? Porque está de terno e com a Bíblia embaixo do braço. Aí Jesus está dizendo, não é isso. Não é isso que caracteriza um cristão. O coração dessa pessoa precisa estar centrado no Senhor. Aí sim você pode falar. Então, se você não vê o coração, se você não convive e vê os frutos, você não pode apontar e falar, ali está um homem de Deus. Não tem como, gente. Não é a roupa. Não são as palavras. Não são os jargões que identificam se uma pessoa é cristã ou não é. Porque muitas vezes o desejo dessas pessoas é apenas o reconhecimento dos homens. Sinclair Ferguson, ele diz que é muito fácil esconder a hipocrisia, mas é muito difícil tratá-la. Quer ver a hipocrisia que habita em você? Observe como você reage ao louvor e à crítica. Pode ser que quando elogiado, você utilize palavras corretas e espirituais, escondendo ali aquele orgulho que você está sentindo pelas palavras que você está recebendo e que, na verdade, você mesmo pode reconhecer lá no fundo que nem deveria, que nem tem esse mérito aí todo que a pessoa está querendo dar para você. Mas e as críticas? Quando você é criticado, quando alguém fala aquilo que você não queria ouvir, essa revela boa parte da hipocrisia que muitos de nós carregamos, porque nós podemos responder a essas críticas com uma aparente humildade, quando na verdade, por dentro, você está fervendo de ressentimento e determinado a jamais esquecer a dor do julgamento que você recebeu. Sabe qual é a semelhança entre ambos os casos? Tanto o louvor quanto a crítica. No final, o que importa é o que Deus pensa. É o que Deus pensa que deveria nos incomodar.
e não simplesmente o que as pessoas ao nosso redor pensam. Porque se essa fosse a nossa real preocupação, nós não nos incomodaríamos tanto, nem com o louvor e nem com a crítica das pessoas. É assim que se mantém nesse lugar de equilíbrio, diante dos elogios e das críticas que nós podemos receber ao longo da nossa jornada. É guardando o coração, é mantendo o nosso coração num lugar seguro. Como, Léo? Que eu mantenho o meu coração nesse lugar seguro, para eu administrar bem tanto os louvores, tanto as críticas que eu possa receber ao longo da minha jornada. Não pegue gosto por ter reputação. Vou repetir. Não pegue gosto por ter reputação. Não queira ser em público aquilo que você não é no secreto. William Barclay disse que quando o homem começa a pensar mais em como está orando do que no que está orando, sua oração morre em seus lábios. Entendeu? Quando o homem ele começa a pensar mais nas palavras, em como ele está proferindo essas palavras, ou como as pessoas estão vendo as palavras que ele está proferindo, já não está valendo mais de nada. A recompensa dele já está ali. Isso é uma condenação à oração pública, gente? Não mesmo. Em nenhum lugar das Escrituras a oração pública ela é condenada, seja individual ou coletiva. Se fosse esse o caso, certamente nós não teríamos uma reunião de oração aqui toda quinta-feira. Segundo o historiador Flávio Joséfo, naquele tempo, existiam períodos de oração pública nas sinagogas. O israelita entendia que lá seria o melhor lugar para oferecer esse tipo de serviço a Deus, ou nas sinagogas, ou nas praças. Eram os chamados sacrifícios de oração. Problema nenhum nisso. O problema, como sempre, está no nosso coração. Muitos iam aos templos apenas para ostentar. Vejam como sou piedoso. Isso vale para oração, para ações de graça, para o louvor, para adoração, para confissão de pecados, para petição pessoal, intercessão, testemunho e tudo o que mais puder ser feito no ambiente público. A oração pública, que é realizada só para ser visto, é destruída pela própria intenção do coração. A religião e a caridade de muitas pessoas é apenas um espetáculo, é apenas uma exibição. Não tem como louvar a Deus se o que você busca é o louvor dos outros. Amém, gente? E aí Jesus ele fala assim: em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Pare para pensar. A recompensa do hipócrita é tão pouco, porque eles já receberam. É uma recompensa que não vem de Deus. E o pior, o louvor dos homens será inútil na eternidade. Não vai valer de nada. Tem gente que quer mais ser conhecido como crente do que ser crente de verdade. Vai ficar só aqui. Deixa eu te contar um segredo. Sabia que quando você fizer uma contribuição, ou orar, ou fizer qualquer outra coisa sem que ninguém saiba, você não vai ser o único a saber? Deus também vai saber. Isso basta para você? Isso basta para você? Deus saber o que nós fazemos é tudo o que importa. É o
o que importa. A boa notícia é, Ele sabe. Ele sabe. Pode ser boa ou má, né? Ele sabe. Mas o problema é que muitas vezes nós não nos contentamos. Nós queremos mais que as pessoas saibam do que Ele sabe, mesmo sabendo que Ele sabe. Um cristão, ele não é um ator no palco, mas ele é alguém quebrantado longe dos holofotes. Hernán Dias Lopes, ele disse que oração não é um discurso de ostentação diante dos homens, mas um derramar do coração diante de Deus. É isso que Jesus vai dizer na sequência. Ele vai mostrar como o cristão deve orar, versículo 6. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Ore, Jesus diz, mas quando o fizer, esqueça-se de si mesmo e se esqueça dos outros, no sentido de querer ser visto. Tranque-se em secreto, discretamente com o Senhor. Ele vê o que você faz em secreto, e isso é tudo o que importa. Conseguem perceber que a ênfase do que Jesus está dizendo aqui não é um lugar físico? Não é um lugar físico. Tudo bem você ter um quartinho de oração na sua casa, isso é maravilhoso. Mas o lugar secreto, na verdade, representa o lugar do adorador sincero e humilde. É o lugar do adorador que não está interessado em se mostrar, em aparecer diante dos homens, só para realçar o seu prestígio. O coração dessa pessoa que entra no lugar secreto é o coração de quem só quer Deus, só quer o Senhor. E quando isso é uma verdade, o lugar físico é o que menos importa. Não adianta eu, como pastor, chegar aqui e falar, gente, eu estou aqui nesse lugar desde as 4 horas da manhã, meu joelho estava dobrado lá no escritório, orando por essa reunião, para que ela fosse uma bênção. Se o meu propósito ao fazer isso era só poder chegar nesse momento e falar isso para vocês olharem e pensarem, uau, como ele é piedoso. Aí a minha recompensa. Uau, como ele ora. Consegue entender o que Jesus quer dizer como lugar secreto? Naquela época, o quarto era tipo aquilo que nós conhecemos hoje como sótão. Tinha uma escada dentro da casa para você subir, né? Não tinha essas escadas como nós temos hoje, mas era uma escada mesmo. E aí você subia aquela escada e aí acessava um lugar. Imagine você acessando um sótão, tem um quadradinho ali, e aí você acessa aquele lugar. Quando você está lá dentro, de alguma forma, você já está afastado de todas as outras pessoas e ninguém está te vendo, porque só tem um buraco ali e você acessou ele, está lá dentro. Só que Jesus, ele vai além, ele fala assim, tranque a porta. Você já está dentro do lugar, mas ele ainda pede para tu fechar a porta. É como quem diz assim, agora é só eu e você. Agora somos só nós dois. É essa a mensagem que ele deseja comunicar. Busque se relacionar comigo longe dos holofotes. Vá para um lugar onde só esteja eu e você. Jesus, a única maneira que ele encontrou de fazer isso era ir para o monte. Imagine a confusão que era a volta de Jesus naquela época. Quantas pessoas querendo falar com ele em todos os momentos. Aí ele fazia o quê? Ia para o monte.
Aí o crente do século 21, que tem um quarto bonitinho, com ar-condicionado, com um monte de coisa, aí ele pensa assim, não, eu tenho que ir para o monte, se eu quiser encontrar Deus. Mas aí chega lá no monte, tem um monte de gente. Era tudo que Jesus não queria naquele momento. Ele queria estar sozinho, aí a gente vê e acha assim, lê ao pé da letra e fala, não, aí vai lá para um lugar onde tem um monte de gente, e um monte de gente muitas vezes querendo aparecer, entregando profecia para tudo qualquer lado, e xaralabará, e rodando, e tu fica assim, uau, xuxei, pá. E não era nada do que Jesus queria fazer naqueles dias. Ele queria ir para o lugar secreto, ficar com o Pai, se relacionar. Ele queria ir para o lugar onde Deus pudesse olhar para ele e falar, uau, agora somos só eu e você. Só eu e você. É sobre isso. Lugar secreto é sobre relacionamento íntimo. A sós com Ele. Quer ir para o monte? Pode ir, varão. Fica à vontade. Mas não vai achando que é uma unção especial. Não, cara. A não ser que você vá para o Monte Himalaia. De repente lá você fica sozinho com Ele. Mas no Monte do Azeite, no Monte de Irajá, meu irmão, vai ter um monte de gente lá. Me ajuda. E o mais importante disso tudo vem justamente a seguir, que ele fala assim, ore ao seu Pai. É o que muita gente deixa passar nesse versículo aqui. Ore ao seu Pai. Jesus está dizendo assim, o meu Pai é o seu Pai. E por que compreender isso é tão importante? Porque muitos religiosos veem, o nosso pai como um patrão, como um senhor de escravos, como alguém que está interessado no nosso trabalho, naquilo que nós fazemos. E ele está falando, não, ele é o seu pai, ele não é o seu patrão. O religioso, ele não tem um relacionamento gracioso com Deus e não quer que ninguém tenha. O religioso, ele tem metas a cumprir e ele quer que as pessoas também tenham metas a cumprir. Mateus 23, versículo 15, Jesus diz, ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornam filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Acho que muitos de nós não estaríamos preparados para ouvir Jesus pregando pessoalmente as coisas que ele falava para os seus ouvintes. Acho que ele ia ofender muita gente. O religioso, ele desconhece os efeitos da graça e do perdão de Deus. Por isso, ele está condenado ao inferno, é o que Jesus está dizendo aqui. E ele leva outras pessoas enganadas com ele. Porque ele não usufrui da graça. Ele está ainda querendo que as pessoas cumpram regras. Dizendo assim, se você não cumprir isso aqui, você não vai ser salvo. E aí quem faz isso traz a glória para si, porque ela começa a se achar melhor do que as outras. Porque eu faço, você não faz. Porque eu oro, você não ora. Porque eu jejuo, você não jejua. Porque eu subo um monte, você não sobe um monte. Porque eu dou um dízimo, você não dizima. Porque eu faço e você não faz. Eu faço e você não faz. E aí Jesus está olhando assim, tipo, cara, eu derramei meu sangue para quê? Para você ficar tentando se salvar? Tudo que você faz tem que ser reflexo de alguém que entendeu a graça de Deus. Eu sou amado, por isso eu amo. Mas Ele me amou primeiro. A palavra é clara em apontar isso para nós. Nós só podemos o amar porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele derramou o seu sangue. Porque Ele deu a sua vida. Porque Ele nos escolheu.
Porque senão você nem seria capaz de tentar fazer o mínimo, o que você possa fazer para tentar o agradar. Porque é pela graça. Ele nos escolhe, Ele nos elege. E aí a nossa resposta é gratidão. Não é um trabalho para conquistar algo, Ele já conquistou. Já foi conquistado. E ninguém chamava Deus de Pai da forma que Jesus estava chamando naqueles dias. O Deus do religioso, ele está muito distante. Jesus, ele nos leva para perto do Pai. Saber que Deus é o seu Pai precisa afetar radicalmente a forma que você se relaciona com Ele. E aí no versículo 7, Jesus continua dizendo: e orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Alguns religiosos, eles consideravam a oração como tendo mérito em si mesmo. Eles mediam a oração pelo metro. Quanto maior, melhor. Quanto maior, mais eficácia. Já reparou como muitos de nós tivermos uma oportunidade de orar, a gente quer orar, sei lá, vou chutar aqui, tá, gente? Se for aqui, por exemplo, agora, pelo menos 1 minuto você quer orar. Porque talvez no seu coração tenha aquele sentimento assim: pô, se eu orar 10 segundos não vai ser uma oração legal. Quem nunca? Só eu, gente? Pô, tem que botar mais palavras aí, porque como é que eu recebo a oportunidade pô, Senhor, obrigado, Deus, pela Tua graça, abençoa esse culto aqui, em nome de Jesus, amém. Já orou? Pô, isso aí não vai ter efeito, não. Esse é o pensamento que Jesus está combatendo. É exatamente isso que Jesus está combatendo com essas palavras. João Calvino, ele disse algo importante acerca disso. Cristo não nos proíbe de persistir em orações longas, frequentes ou com muito sentimento, mas exige que não tenhamos confiança em nossa capacidade de arrancar algo de Deus batendo em seus ouvidos com um fluxo de conversa longa e prolixa, como se ele pudesse ser persuadido como os homens. Sabe quando pessoas vêm até você e fica falando algo que você já sabe onde ela quer chegar, mas ela fica enrolando, ela fica 30 minutos falando o que poderia ser dito em 30 segundos? Assim são muitas orações diante de Deus. São conversas chatas e longas, porque a nossa religiosidade acha que tempo é força. Quanto mais tempo, mais forte. Quanto mais eu falar, mais a minha oração, ela será forte, ela será melhor, ela será mais eficaz. Sendo que Deus já sabe onde nós queremos chegar antes mesmo de nós abrirmos a boca. Salmo 139, está lá. Orações são medidas pela sinceridade, não pela duração, já disse Charles Spurgeon. É pela sinceridade. Passar muito tempo com Deus tem que ser motivado pelo desejo de estar com Ele, não por uma obrigação religiosa. Ninguém gosta de amigos tagarelas que só querem falar. Deus não gosta de blá blá blá. Só para ficar claro, gente, não é uma fala contra orações longas, não. Ok. Só que o que Jesus está querendo nos ensinar é que a ideia de que orações longas são mais eficazes é errada. Que orações longas nos dão mais chance de obter êxito é um equívoco.
Sua lábia não move Deus. Seu coração, sim. Orar é derramar o coração diante de Deus. Vocês estão comigo, gente? Tem gente dormindo, hein? Versículo 8. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Não se aproxime do seu pai como se ele tivesse desinformado, como se fosse alguém completamente ignorante acerca da sua necessidade, como se você tivesse que desenhar para ele entender. Ele é Deus. Seu pai é onisciente. Como eu disse lá, o salmista, Salmo 139, versículo 4, a sua palavra, ou melhor, a palavra ainda nem chegou na minha língua, e tu, Senhor, já conheces toda. A palavra nem chegou na língua, ele já sabe, gente. Aí você pergunta para mim, Léo, por que orar então? E se essa dúvida chegou ao seu coração, me desculpe, mas você ainda não entendeu o sentido da oração. Oramos pelas mesmas razões pelas quais as crianças, elas falam com seus pais. Para compartilhar suas preocupações, para ter comunhão, para obter uma ajuda, para expressar gratidão. É para isso que as crianças se comunicam com os pais. E é para isso que nós precisamos também nos comunicar com Deus. Relacionamento. Sabe? Quem não ama como quando o seu filho se relaciona com você? Em outras palavras, Deus não é o seu patrão, Ele é o seu pai. E Ele quer ser tratado como pai. Pais amorosos amam se relacionar com seus filhos. Amém, gente? Amém. Que a gente possa se relacionar com Deus de fato a partir dessa ótica. Porque quando nós colocamos esse coração dependente diante dele, nós estamos revelando que nós entendemos quem ele é, que é ele que atende às nossas necessidades, ele é o fornecedor, ele nos abençoa, ele ama nos abençoar. Deus é o nosso Pai. O filho que ama o Pai, ele sabe também que é amado. E quando você sabe que é amado, você não pede com medo e nem com desconfiança. Esses dias, meu filho viu um carrão na internet, no comercial, e aí ele virou para mim, na maior naturalidade, e falou: pai, compra. A maior naturalidade do mundo. E se eu tivesse grana e ele fosse maior, cara, eu comprava na hora para ele. Porque eu vi o coração dele quando ele falou. Era como quem dizia assim: pô, tu merece, cara. E tu tem grana para isso. Por mais que eu não tenha a grana, é assim que ele me vê. Aí agora eu te pergunto, como que seu coração vê Deus? Como que o seu coração vê o seu pai? Desculpa falar sobre esse assunto delicado que muitos odeiam, mas a forma que você oferta revela como você vê Deus. O Deus que é o seu pai ou o Deus que é o seu patrão? Porque o seu pai, ele não vai te desamparar. Ele cuida de você. Se ele falar assim: vai lá, filho, dá o seu melhor. Estou contigo.
você vai lá e dá o seu melhor, pô. Aí você, com o seu coração cheio de orfandade, faz o quê? Não confia. Não, pai, deixa que eu administro aqui. No final, se der, eu faço. Imagina o pai, gente. Imagina eu falando isso pro meu filho. Não, filho, vai lá. Não, pai, mas eu só tenho isso aqui. Pô, pode dar. Dá lá, pode dar. Chegar em casa a gente resolve. O que ele vai fazer? Ele vai dar, pô. Quantas vezes? Né, já... Caramba, não tem um trocado aqui. Não, pai, tem aqui, depois você me dá. E se não der? Ah, tá bom também. Pô. Vem tudo daí, pô. Vem tudo daí. Essa é a fonte. Né? Vai comprar um presente, pega o cartão de crédito e passa aí, pai. Presente para você. Ah, mas quem deu o dinheiro? Eu mesmo. Esse é o nosso pai, gente. Só que às vezes a gente tem dificuldade de entender e acessar essa realidade, sabe? Quem é o meu pai? É dono de tudo, pô. E aí ele fala pra mim, vai lá e faz, cara. Confia. Confia. E aí, quando é que você vai aceitar que Deus é o seu pai? Que o seu pai é Deus, o soberano, o Criador, o Todo-Poderoso. Versículo 9, portanto, orem assim. E notem que, anteriormente, Jesus estava falando aqui da postura que nós devemos ter ao orar. Só que agora Jesus ele vai dizer com respeito às palavras que nós utilizamos nas orações. Como se expressar diante de Deus. Por isso, muitos compreendem equivocadamente como se a chave tivesse em repetir as mesmas palavras que Jesus está utilizando aqui nessa oração. E não é errado fazer o uso dessa oração, se o adorador, ao proceder assim, ele é capaz de fazê-lo com a mente e o coração. O problema é que é muito difícil não cair no formalismo ao fazer isso. Ficar repetindo essa palavra, entrar no modo automático e não tem peso nenhum, porque você só está repetindo algo que você decorou. Entende? Já viram alguns jogadores de futebol orando antes de entrar no jogo, ali no vestiário? Já viram como eles oram? Parece um grito de guerra, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós, tá? Aí no final ainda, pô! Vamos lá, caraca! Vamos passar por cima desses caras! A mente e o coração deles estavam nessa oração? Eles estão entendendo o que eles estão falando, gente? As palavras que eles acabaram de proferir ali têm algum peso? Eles agem como se fosse uma mandinga. É um ritual para dar sorte. É tipo assim, é para a gente ganhar o jogo. Não tem nada a ver. Está perdendo tempo. Está jogando palavras ao vento. São as vãs repetições. Não tem peso nenhum. O coração e a mente dessas pessoas não está na oração. E vale ressaltar, gente. Se a pessoa não está em Cristo, ouve bem isso aqui. Se a pessoa não está em Cristo, Deus não é o pai dela. Qualquer um pode orar o Pai Nosso, só não vai ter efeito nenhum. Porque a oração já começa falando Pai Nosso, mas se você não está em Cristo, Deus não é o seu Pai. Chamar Deus de Pai nessas condições não difere em nada do guardador de carro, quando eu estaciono o carro lá, que chega para mim e fala, qual é a paizão? Deixa 20 aí, tem como? Aí, na minha cabeça, o que eu já penso na hora? Quem disse que eu sou teu pai? Não sou teu pai, não. E a oração de muitas pessoas é como esse flanelinha falando, qual é, paizão? Fortalece aquele pão diário aí, na moral.
a oração de muita gente não faz efeito nenhum, sabe? Não faz sentido. Pai nosso, pai de quem, gente? Um dos grandes problemas do famoso café com Deus Pai é tratar com o mundo como se todos fossem filhos de Deus. Muitos que vivem na impiedade amam esse livro. É ou não é? Quantas pessoas que não são cristãs e amam um café com Deus Pai? Porque eles podem continuar no pecado, apenas tomando pílulas antropocêntricas diariamente, ao invés de serem chamados à autonegação, que Jesus propõe para todo aquele que deseja segui-lo. Então, talvez o livro, se ele se propõe a ser um café com Deus Pai, ele deveria começar primeiro ensinando o que a pessoa precisa para ser filho. Aí agora sim você pode se relacionar com o Pai. Aí a pessoa lê aquilo ali e acha que está, se relacionando com Deus. Gente, tem gente que acha que isso é besteira. Tem um monte de gente indo para o inferno, tomando café com Deus Pai todo dia e está indo para o inferno, pô. Porque Jesus fala assim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e aí você me segue. Mas os caras querem seguir de qualquer jeito, pô. Aí posta a fotinha de manhã lá no Instagram, café com Deus Pai, pô. Que pai? Jesus, ele vai ser ofensivo. Problema. Vai reclamar com Jesus, que ele virou para um montão e falou assim, vocês são filhos do diabo, pô. E era como se estivesse, vamos dizer assim, dentro da igreja. Que ele estava falando com os religiosos da época. Quem são os religiosos da época? Ele está falando assim, vocês são tudo filho do diabo, pô. Porque vocês estão querendo se salvar por vocês mesmos. E não dá. O que salva é a graça. Café com Deus Pai não salva. E ali você não encontra palavras que te chamam ao arrependimento. Eu estou falando isso como quem deu uma folheada antes de falar, obviamente. Eu fui lá olhar para sentir raiva. Eu já sabia o que esperar, mas eu fui lá só para... Não tem chamada ao arrependimento, não tem evangelho. São só mensagens para massagear ego. Se o cara já for cristão, vai lá, irmão. Se alimenta disso aí, não tem problema. Mas tem um monte de gente que não conhece a Deus e não vai conhecer por meio daquilo ali. Não vai. Porque não adianta nada ter versículo bíblico se não está dentro de um contexto, se tem um propósito bem claro, que é chamar as pessoas ao arrependimento, que é mostrar quem nós somos de verdade. Não ficar acariciando o nosso coração, que é enganoso e ama ser encorajado. Aí é coach, pô. Aí você vai numa palestra do Pablo Marçal e não vai mudar nada, vai ser a mesma coisa. E ele usa a Bíblia também, tá? E outro ponto, gente. Quando Jesus ele fala assim, ore assim, ele não quer dizer, use exatamente as mesmas palavras. O que ele nos dá é uma oração modelo. Ele está dando um modelo, como quem diz, que a sua oração tenha essas características. Temos uma sequência de princípios que mostra quem Deus é e quem nós somos. São 3 petições iniciais que nós temos aqui que lidam com Deus. Fala do seu nome, do seu reino e da sua vontade. E 3 petições finais que falam a nosso respeito. Nosso pão, nossas dívidas e nosso adversário.
Primeiro Deus, depois nós. Os interesses de Deus em primeiro lugar, depois os nossos. E reparem bem, não são os meus, são os nossos. É para nos lembrar sempre de orar pelos nossos irmãos. Assim, me dá o meu pão, não é o nosso pão. É da nossa família espiritual. Tudo está incluindo nessas 6 breves petições. E vamos lá, a oração do Pai Nosso, que começa dizendo: Pai Nosso que estás nos céus. Vale reforçar a ênfase, como eu falei, que ele está dando aqui, para o fato de Deus ser o nosso Pai. Isso era algo completamente disruptivo para aquela época. Então, se você não entende a paternidade de Deus, infelizmente você ainda não entendeu o Evangelho. J. Packer, ele fala que pode-se resumir todo o ensino do Novo Testamento em uma única frase. Basta descrevê-lo como a revelação da paternidade do Santo Criador. Da mesma forma, pode-se resumir toda a religião neotestamentária quando descrita aos moldes do conhecimento de Deus enquanto Pai. Se você deseja julgar quão bem alguém compreende o cristianismo, descubra o quanto ele pensa ser filho de Deus e ter Deus como Pai. Se esse não é o pensamento que conduz e controla a adoração, a oração e a perspectiva de vida dessa pessoa, significa que ela não compreende tão bem assim o cristianismo. Isso é muito sério, gente, porque muita gente ela presume a paternidade de Deus. Muitas pessoas presumem que Deus é Pai, mas não experimentam. Isso é sério. Isso é um problema. E eu creio que essa manhã é uma manhã de cura para muitos de nós aqui nesse lugar. Que o Senhor, Ele deseja vir sobre nós com a revelação da sua paternidade. Que você tem um Pai, que nós temos um Pai. Isso muda tudo. E aí nós falamos para esse Pai: santificado seja o teu nome. Ele já é santo, nós não precisamos orar para que ele seja mais santo. Mas o que nós estamos dizendo então quando declaramos santificado seja o teu nome? É que nós precisamos tratar a Deus com a reverência devida. Tratar a Deus como quem Ele é. Nome significa tudo que alguém é de verdade. Tudo o que foi revelado a respeito de Deus. O nome na antiguidade não era um mero título que você dava para distinguir uma pessoa da outra, mas tinha a ver com características, com atributos daquela pessoa. Por isso que você vai ver ali ao longo, até no Novo Testamento mesmo, várias pessoas tendo seus nomes mudados. E o que Jesus, o próprio Jesus mudando o nome de pessoas, ele queria fazer? Era revelar características dela. Seu nome foi mudado para isso, porque agora você é isso. Pedro é um bom exemplo. Ele dá nome que revela atributo. Então, santificar o nome de Deus é tratá-lo com a reverência devida. É declarar quem Ele é. Então, quando nós oramos, santificado seja o teu nome, em outras palavras o meu desejo é que todos declarem quem você é. Santificado seja o teu nome. Que as pessoas possam olhar para a sua vida e conhecer a Deus e santificar o nome dEle. Que você ensine acerca do Evangelho e do Criador para as pessoas a tal ponto delas olharem para a criação e glorificar a Deus. Ao ver um céu azul, ao ver as estrelas, ao ver a maravilha que é o corpo humano, e glorificar a Deus. Uau! Eu estou assombrado com a grandeza desse Deus. Santificado seja o teu nome. Faz sentido isso para vocês, gente?
um bom exemplo de alguém que santifica o nome de Deus e convida outros a santificar são os salmistas. Os salmos santificado seja o teu nome. Do início ao fim, santificado seja o teu nome. Que possamos assumir esse compromisso quando oramos, de não só louvar, mas convidar outras pessoas também a louvar o nome dele. E aí no versículo 10, Jesus fala, venha o teu reino. Jesus está nos ensinando a clamar o que a literatura rabínica chama de era vindoura. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É tarefa da igreja também dar visibilidade dessa era vindoura para aqueles que estão à nossa volta, para que esses fragmentos, para que pessoas possam experimentar, sabe, ter uma revelação que aponta para o dia do Senhor, para que pessoas possam olhar para a igreja e falar assim, cara, eu quero viver isso eternamente. Eu quero poder provar dessa bondade, dessa relação, dessa proximidade, dessa conexão com Deus para sempre. Por isso que nós fomos chamados para ser um povo que revela o quê? Alegria, paz, justiça. Por quê? Porque são atributos do reino de Deus. Cristão triste não revela o reino de Deus. Cristão rabugento, de cara fechada, não revela o reino de Deus. Por isso nós nos alegramos, amém? Amém. Quem aqui gosta de se alegrar? E juntos, né? Quero me alegrar no meu quarto sozinho, não. Com os meus irmãos também, né? Dia 8 ou dia 9? Estaremos juntos. O Warren Wiersbe, ele fala que a oração é um instrumento poderoso não para realizar a vontade do homem no céu, mas para realizar a vontade de Deus na terra. E aí nas 3 petições restantes, elas vão focar nas necessidades dos discípulos, que é no versículo 11, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Esse pão, provavelmente, ele faz referência não só à comida, mas todas as nossas necessidades físicas. E notem, é uma oração por nossas necessidades, não por nossas ganâncias. Ok? É o pão nosso de cada dia. No primeiro século, os trabalhadores ali, eles recebiam diariamente. Então, é uma oração que remete até mesmo àquela vida ali do primeiro século, né? A gente entende-se como diário, como o Senhor nos sustentar, né? Em cada área da nossa vida. Nós confiamos nele e pedimos, reforçamos isso na oração. E seguindo a linha ali do óbvio, também precisa ser dito, pedir para Deus suprir nossas necessidades não nos livra das responsabilidades de trabalhar, como por exemplo, ok? Senhor, me dá o pão nosso, mas Ele te dá disposição, inteligência, sabedoria para você trazer o sustento para a sua casa. Em última análise, tudo vem dele. A fonte última é Deus, né, de toda a bênção. Mas Ele te dá saúde para você trabalhar, para você, né, abastecer ali também a sua casa, né, a sua despensa com tudo aquilo que Ele provê. Amém? Quem gosta de trabalhar aqui, gente? Aleluia. Fomos criados para isso. E vamos fazer isso na eternidade, tá? Quem acha que vai ficar pulando na nuvem assim, vai não. Versículo 12, gente. Vou correr aqui. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E por que a gente tem que ainda orar pedindo perdão, uma vez que a expiação de Cristo já nos purificou de todo pecado? Explica essa aí. Já nos justificou.
E sim, a base do nosso perdão diário, ela foi estabelecida por meio da expiação de Cristo. Não é necessário acrescentar nada a isso, mas essa purificação total e objetiva, ela precisa dessa aplicação diária pela simples razão que nós ainda pecamos. Pensa num pai que destinou uma grande quantia para o seu filho, mas ele libera por meio de uma mesada, né? Ele destinou 1 milhão para o seu filho, mas ele colocou lá uma cláusula que, é só 10 mil que vai ser liberado para ele por mês. Só libera 10 mil por mês. Ou seja, o filho ele tem 1 milhão, mas ele não pode gastar tudo em uma semana. Assim também é como nós recebemos a graça e a regeneração de Deus. Nós já fomos salvos, mas Ele está liberando. Ele está liberando medidas, dia após dia, se renova a misericórdia, a graça, o amor, o perdão, e nós vamos recebendo, recebendo e recebendo, até que a gente possa chegar na eternidade e desfrutar de uma condição plena. Mas enquanto não chega esse tempo, é um desenvolvimento. A nossa salvação, ela vai sendo desenvolvida diariamente. Você é bom de perdoar? Porque se você não é bom de perdoar, a veracidade da sua salvação está em xeque. Porque a fé genuína, ela vem carregada da capacidade de exercer misericórdia. Porque ela é resultado da graça que nos faz entender quão pecadores e necessitados nós éramos. Uma das evidências de nós sermos perdoados por Deus é a nossa disposição de perdoar aqueles que pecaram contra nós. John Stott, ele diz que o perdão é tão indispensável para a vida e a saúde da alma quanto o alimento é para o corpo. E sabe como é o perdão genuíno, né? O perdão genuíno é alegre, generoso e definitivo. Gente, o perdão genuíno é alegre, generoso e definitivo. Não é no espírito, eu te perdoo, mas não esqueço. Não, eu te perdoo, mas esquecer aí você já quer demais, né? Errado. Não se perdoa com ressentimentos. Se tem perdão, não tem ressentimento. Perdoar é receber paz na mente e no coração. Aquela paz que excede todo entendimento é receber na mente e no coração. E aí no versículo 13, vem a parte onde Jesus declara: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E eu gosto da interpretação de William Hendrickson para esse versículo, que ele diz assim, preste atenção: se é a tua vontade, não permitas, frágeis como somos, por natureza, e inclinados ao pecado, que entremos em situações que, no curso natural dos acontecimentos, nos exponham à tentação e à queda. Porém, seja qual for a tua vontade para conosco, livra-nos do mal. Então, os 3 primeiros pedidos são petições para a vinda do reino. Os 3 últimos são para as necessidades dos discípulos, no contexto que precede o estabelecimento do reino. E aí Jesus, ele conclui a oração como ele começou, com Deus. Nós temos uma doxologia, que ele diz: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa é a essência da oração cristã, buscar a Deus. Em outras palavras, tudo é seu, Senhor. Martin Lloyd-Jones, ele também faz uma análise
muito interessante acerca dessa oração, que ele mostra a Trindade sendo revelada. Essa oração, vou ler de novo, cuidadosamente elaborada, não é apenas uma oração que coloca toda a vida na presença de Deus, é também uma oração que traz todo Deus para nossas vidas. Quando pedimos pão para sustentar as nossas vidas terrenas, esse pedido imediatamente dirige nossos pensamentos para Deus Pai, o Criador e sustentador de toda a vida. Quando pedimos perdão, esse pedido imediatamente dirige os nossos pensamentos para Deus Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor. Quando pedimos ajuda para a tentação futura, esse pedido imediatamente dirige o nosso pensamento para Deus Espírito Santo, o Consolador, o Fortalecedor, o Iluminador, o Guia e o Guardião do nosso caminho. Então, nós temos aqui as 3 pessoas de Deus sendo invocadas e exaltadas nesse modelo que Jesus estabelece para as nossas orações. E para encerrar, gente, versículos 14 e 15. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Então, mais uma vez, a explicação do pensamento lá do versículo 12. A repetição aqui dessa explicação acerca da necessidade de perdoar enfatiza como é importante perdoar uns aos outros se nós quisermos o perdão de Deus. Como é importante que as nossas relações horizontais estejam bem resolvidas se nós desejamos ter essa relação vertical com o Senhor. Então, se a coisa não está bem no horizontal, não se engane achando que você vai ter esse acesso vertical como você poderia ter ao nosso Senhor. Amém, gente? Talvez nenhuma outra porção das Escrituras seja, assim, tão conhecida como essa aqui. As palavras de Jesus nessa oração, elas são conhecidas no mundo inteiro. Pessoas que nem são cristãs conhecem essa oração. Milhares e milhares de pessoas que nunca viram uma Bíblia ou que nunca tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho puro, estão familiarizados com o Pai Nosso. Quão mais feliz seria o mundo se as pessoas entendessem o sentido dessas palavras. O espírito, o intuito dessa oração, se fosse tão conhecido quanto as palavras em si. Talvez nenhuma outra porção das Escrituras seja, ao mesmo tempo, tão simples e tão completa quanto essa. Trata-se da primeira oração que muitos de nós aprendemos na infância. Agora que possamos nos examinar a nós mesmos para saber se realmente desejamos ter as coisas que somos ensinados a pedir nessa oração. É de temer que milhares de pessoas repitam formalmente essas palavras dia após dia, sem saber exatamente o que elas estão dizendo. Pessoas que não têm a menor preocupação com a glória, com o reino ou com a vontade do Senhor. Pessoas que não têm nenhum senso de dependência, de pecaminosidade, de fraqueza pessoal ou de perigo. Não têm amor nem compaixão com seus inimigos. E ainda assim repetem a oração do Pai Nosso. As coisas não deveriam ser assim, meus irmãos. Que nós possamos tomar uma decisão. E com a ajuda de Deus, fazer com que os nossos lábios e os nossos corações caminhem juntos. Bem-aventurado é quem verdadeiramente pode chamar Deus de Pai Celestial.
por intermédio de Jesus Cristo, seu Salvador, e que, portanto, pode sinceramente dizer amém, de todo o coração, a tudo que a oração do Pai Nosso contém. Bom, é isso, meus irmãos, assim nós concluímos essa mensagem. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém.